Shalom, shalom, boa tarde a todos. Nesta tarde, eu quero trazer um estudo breve, falar um pouco sobre a palavra Elohim, que nas nossas Bíblias é traduzido como Deus. E eu quero trazer alguns versículos para te dizer e te mostrar que a palavra Elohim, ela tem vários sentidos. Nem sempre quando vemos a palavra Deus na Bíblia Sagrada se refere ao próprio Deus, porque a palavra Elohim, a palavra Deus, não é o nome de Deus, mas o termo Elohim, ele é um título, e nós podemos entender, como dizem alguns estudiosos, que a palavra Elohim, ela está no plural, no hebraico, e esta palavra, ela é um grau majestático dado a Deus. E depende do contexto, vai ser traduzido como deuses mesmo, porque Elohim está no plural. Mas quando se fala ao Deus de Israel, vai estar no singular como Deus. Só que a palavra Deus não é o nome de Deus. E o primeiro significado da palavra Elohim, eu quero citar os Salmos 80 e... deixa eu ver, cadê aqui? Salmos 82, que diz assim, ó. Eu vou ler todo o Salmos 82. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. E eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Nesse Salmos 82, a palavra Elohim aqui está se referindo aos juízes daquela época, aos governantes daquela época. O salmista Asaf, através de salmos, veio repreender os juízes que não estavam defendendo a causa do pobre e do órfão, não estavam fazendo a justiça ao aflito e necessitado. E quando diz que Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses, o deuses aqui é juízes. Está se referindo a juízes, a governantes. Então, neste primeiro exemplo que eu estou citando, o termo Elohim se refere a juízes. O contexto que vai dizer e vai dar o significado da palavra. Outro exemplo, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo de número 6, um texto bem conhecido. Gênesis capítulo de número 6. Aqui, ó. E diz assim, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, aqui está falando filhos de Deus. Na tradução em hebraico, no hebraico está Bnei HaElohim.
E essa expressão aparece novamente lá em Jó. Então aqui, por causa do contexto, por causa da genealogia de Sete, da genealogia ali de Caim, aqui está se referindo a homens, a genealogia. Então, aqui os filhos de Deus é a descendência piedosa de Sete. E já lá em Jó, vamos abrir em Jó, que é outro texto que vai aparecer. Jó capítulo de número 1. Vamos abrir aqui, que é um outro contexto. Jó 1 e 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aqui, quando diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, está falando sobre anjos. É um outro significado que pode ter a palavra Deus. Filhos de Deus pode se referir também a anjos, a espíritos celestiais. Meus amados, então, Deus, e muitas das vezes não vai se referir ao próprio Deus. Se nós abrir em Daniel, capítulo 3, nós vamos ver que lá, quando Nabucodonosor fala sobre os deuses, que é o termo Elohim, está se referindo aos seus falsos deuses. Então, o nome de Deus na Bíblia, quando se refere mesmo ao nome de Deus, as nossas Bíblias traduzem como Senhor Adonai, que é meu Senhor. Então, toda vez que nós virmos na Bíblia a palavra Senhor, vai estar se referindo ao tetagrama, que é o nome de Deus. O que é o tetagrama? São as 4 letras do nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re. Eu costumo dizer Yahvé, mas nós não temos uma pronúncia correta, porque a pronúncia correta se perdeu com o tempo. Hoje, para alguns judeus, vão chamar como Hashem, que é o nome. Outros vão pronunciar Adonai, que é meu Senhor. E assim vai. Então, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Deus ele se apresentou de várias maneiras, com vários nomes também. Nós podemos ver que Deus se apresentou também como El Elyon, o Deus Altíssimo. Deus se apresentou como Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Ou aquela, lá em Êxodo capítulo 3, Aniahie, que quer dizer eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Então, meus amados, eu trouxe esse estudo bem breve a respeito do nome, da palavra Elohim e do nome de Deus. Espero que possa abençoar a sua vida e que possamos clamar pelo nome de Deus, Yahvé. Amém? Deus abençoe e uma boa tarde.